Bom, boa tarde a todos. Justo na leitura de hoje, se a gente pegar o Humash de terça-feira, né, do Ritas de hoje, tem um passuco muito interessante. Vou ler ele aqui com vocês. O passuco Vav diz que tem ish el re'eo, quando uma pessoa dá para o seu companheiro kesef ou kelim, dinheiro ou objetos, lishmor, para guardar, vegunav betaish, esse objeto, esse dinheiro foi roubado da casa da pessoa que estava guardando. E me matzeh ganav, se você encontrar o ladrão, se encontrarem o ladrão, né? Yeshalem shnaim, o ladrão tem que pagar duas vezes, o dobro. Ele tem que pagar aquilo que ele roubou, né? Obviamente. E também é uma multa, uma penalidade que se faz para o ladrão, de que ele tem que pagar o dobro do que ele roubou. Ele paga, se ele foi pego, né? Ele mesmo, ele tem que pagar, quando encontrar o ladrão, ele paga duas vezes. Diz aqui o Rashi, vamos ler aqui dentro. Ele vai pagar o dobro para os proprietários, para os donos originais do objeto, do dinheiro. Ou seja, o dono aqui saiu ganhando. Uma coisa muito interessante. Ele foi roubado, mas no final, depois que encontraram o ladrão, o dono teve 100% de lucro, né? Ele recebeu o objeto retornado e também ele ganhou ainda 100% de lucro em cima quando encontrarem o ladrão. Obviamente, não vamos entrar aqui em todos os detalhes da Halachá, a Gemara fala que é bom para estimular as pessoas a fazerem teshuvá, o dono não precisa exigir essa penalidade, mas a Hassidut explica. A gente sabe que a gente está agora na Parashat Mishpatim, das leis, né? E todas as leis monetárias, né, de litígio que a gente está lidando aqui na Parashat Mishpatim, ela tem grandes ensinamentos também, não somente, obviamente, para lidar em sociedade, na sociedade judaica, a gente sempre deve buscar um bedin, um tribunal judaico para decidir as nossas divergências, né? Mas fora isso, toda mitzvah, ela também tem uma forma de enxergar ela, né? Um ponto de vista e um ensinamento para nossa vida pessoal no dia a dia, ou seja, nosso trabalho, nosso serviço a Hashem. Não somente como mitzvah, como lei de como lidar um com o outro nos seus problemas, mas aqui também tem ensinamentos pessoais no nosso serviço a Deus. Explica o Rebbe aqui. Ele fala o seguinte, que o que significa quando a pessoa ele recebeu um objeto, né, algo de valor para ser guardado, e veio um ladrão que roubou, e depois esse ladrão, quando ele é encontrado, ele deve pagar o dobro. Qual o significado, qual a mensagem, qual o ensinamento para os nossos, para o nosso dia a dia, nosso serviço para Hashem? Ele fala que cada um de nós recebeu um objeto precioso, algo valioso para cuidar. Isso é a nossa alma, né? Toda a nossa vida, que é um presente de Hashem. Só que temos um ladrão que quer roubar toda essa preciosidade, toda essa vida, essa energia, essa alma. Ele quer usurpar isso e direcionar para coisas que não foi aquilo que Deus objetivou quando Ele nos deu a nossa alma, a nossa vida. Esse ladrão é o nosso Yetzer Hara. O Yetzer Hara, ele quer roubar, ele quer desviar toda essa energia para coisas negativas. Quando você encontra o ladrão, quando você descobre o Yetzer Hara, quando você retorna o objeto para o seu devido local, para os donos originais, você não paga somente aquilo que você tinha, o valor inteiro, né, o principal do que foi depositado para você. Você ganha o dobro. Presta atenção, no momento que você recebeu uma alma, né, uma missão,
e ela foi usurpada, ela foi desviada do seu objetivo principal. O Yetzer Hara, ele acontece. Muita gente tem algumas reações nessa hora. Ele fala, a minha alma está sendo roubada pelo Yetzer Hara. Então o que a pessoa faz? Ele pode entrar, Deus nos livre, em depressão, né? Assim falou Tânia. Ou ele pode simplesmente nem mais ligar, ele fala, então é isso que eu sou mesmo, né? Eu sou um mau caráter, eu sou um rachá, não se importa com isso, como fala no começo do Tânia. Ou ele fica ali, tem depressão, ele fala, agora o que eu vou fazer? Agora eu sou um rachá. O pior, se ele nem entra em depressão, quer dizer, ele já desistiu mesmo, ele fala, eu sou um rachá e acabou, então eu só vou fazer coisa ruim. Nada disso explica o Alter Rebbe no Tânia. Não só que você não deve entrar em depressão, ou não deve desistir, jogar as mãos para cima e falar, eu pertenço a esse ladrão, agora eu sou o próprio ladrão, eu me tornei o ladrão, não é isso. Vai buscar essa alma que foi roubada pelo ladrão e vai trazer de volta a casa, né? De volta ao seu devido local, o local original, e você vai trazer de volta não só aquela alma original, você vai trazer de volta o dobro. Quando você devolve para o dono original, você está trazendo o dobro. E essa é a grande novidade do poder da tchuvá. É isso que se fala quando um Baal tchuvá, quando tem a pessoa que faz tchuvá, no lugar que um Baal tchuvá, ele está, nenhum tzadik pode chegar lá. Porque ele está trazendo agora o dobro da força anterior. Ele está vindo com muito mais afinco, com muito mais amor, com muito mais energia, e trazendo para Hashem uma alma que se envolveu com coisas erradas nesse mundo, mas quando ele retorna com muito mais ênfase, com muito mais amor e com muito mais forças que ele conseguiu trazer também junto desse mundo. Então ele está trazendo o dobro da força anterior. Isso é a primeira lição que a gente pode trazer do nosso Ritas de hoje. Na verdade, o nosso Ritas ele começa falando, se a gente pegar o início do Shlishi, ele começa falando sobre que haver ish sadeu kerem, quando uma pessoa ele está passando, né? Ele está apastando aqui, apacenta, está traduzindo aqui. Está falando sobre dois tipos de prejuízo, né? Quando a gente pega na Gemara em Baba Kama, fala Arba Avot Nezikim. Você tem 4 pais de todos os Nezikim, de todos os prejuízos. Está falando na Parashat Mishpatim, de todos os danos e litígios que pode ter entre uma pessoa e outra. E a Gemara então lista 2 deles, a gente vê logo no começo, agora no nosso Rumash de hoje. Um que a gente fala Ashor, Abor, Amave e Ever, né? Então aqui tem o Mave e o Ever. Vamos explicar um pouquinho sobre eles. Shor seria o boi, né? Bor é o poço. Mave é uma discussão, Shmuel e Rav. Vamos fazer na tradução do Shmuel para ficar mais fácil. Aqui pro contexto do nosso time de hoje, vamos falar que é Shen, que é a mordida, quando ele está passando o boi, pastando, ele morde, ele come o pasto, o jardim, coisas que ele está por aí. E tem também depois o fogo, né? Que é o outro passo que a gente fala aqui, que tetze esh, o matzah kotzim, quando sai o fogo, a pessoa está fazendo uma queimada ali para dar uma limpada ali no seu campo e o fogo sai da sua propriedade e atinge o próximo, é o fogo. Esses são os 4 avós, os 4 pais de todo tipo de prejuízo. Qualquer prejuízo que uma pessoa pode fazer para outra acaba se enquadrando em algum desses tipos de prejuízos. Quer dizer, eles são os prejuízos exemplos, e deles a gente aprende qualquer outro tipo de prejuízo que uma pessoa pode fazer para outra, né, através de algo. Então, explica o Rebbe também, já que a gente falou agora primeiro quando o Yetzer Hara ele desvia o nosso propósito original, e aí você retorna a alma pro seu devido local, você traz em dobro. Os 4 tipos de prejuízos a gente também deve entender, não só pode, a gente deve entender ele de uma forma hassídica. Esses 4 prejuízos são os 4 prejuízos que podem acontecer na verdade com a nossa alma também. Explica o Rebbe, ele traz o nome do Arizal, que os 4 prejuízos eles vêm das 4 letras do nome de Hashem. Ou seja,
parecem danos e prejuízos, mas a gente entendendo eles, trabalhando com eles, a gente está retornando literalmente, trazendo à tona o nome de Hashem, trabalhando com esses danos. Então vamos entender o que significa esses 4 prejuízos no nosso dia a dia, na nossa vida, e como que a gente deve enfrentá-los. O primeiro, como a gente falou, é o shor, é o boi. O que significa o boi? Quando a gente começa, logo no início do Tânia, ele tem uma mudança de paradigma, né? Que o Tânia, quando ele fala sempre, a gente sempre conhece o Yetzer Hara, né? O lado mal, o lado negativo. E o Tânia, ele começa a chamar começa a chamar a alma de Nefesh Abahamit, alma animal. Ele muda o termo de Yetzer Hara para alma animal. Mas não só a alma animal. O nosso corpo todo, a alma animal representa todos os nossos desejos mundanos e físicos. Isso que a alma animal é a nossa vitalidade física, nosso corpo. Quando ele fala que, quando a Torá fala que o sangue é a alma, está se referindo à alma animal. Tanto que a gente está agora no Chumash Shemot, mas uma das simbologias do ato do sacrifício que a gente faz, do Korban, tá dando essa parte da nossa alma animal. Quando a gente faz o sacrifício no altar, no Mizbeach, representa a gente estar sacrificando essa nossa alma animal no altar, no Mizbeach. Mas então o boi, o que representa esse boi? O shor, explica o Baal Shem Tov, o shor vem do assunto de Ashureno, né? Tem o pastor que fala Ashurena, Veloata, né? O Bilam, quando ele está vendo, ele fala Ashurena significa enxergar, né? Olhar. O que quer dizer o olhar? O olhar, como a gente falou, a pessoa enxerga, a pessoa vê tudo que é material e físico. Você só consegue enxergar com o olho físico e carnal algo também físico e material. Tem a famosa piada, contei já no passado, mas vale a pena repetir, que tinha lá na Rússia, na União Soviética comunista, né, o professor já queria ensinar para todos os garotos sobre o comunismo. O comunismo falava que a religião é o ópio do povo, né? Então, o professor de comunismo, o professor na sala de aula para as crianças, na União Soviética, ele falou: vocês estão vendo aqui a mesa? As crianças falam sim, porque a mesa existe. Estão vendo a cadeira? Sim, porque a cadeira existe. Agora, alguém está vendo Deus? Então ficou em silêncio na sala e falou: tá vendo? Se não está vendo Deus, é porque Deus não existe, disse o professor. Aí o Moishe lá levantou a mão e falou: professor, posso falar? Falei, diga. Estão vendo a mesa, coleguinhas? Então falou: sim. Então a mesa existe. Estão vendo a cadeira? Sim, é porque a cadeira existe. Vocês estão vendo a inteligência do professor? Ficou em silêncio. Falou, tá vendo? É porque também não existe. Então, realmente o conceito de visão é você ver algo físico. A gente tem, agora na Parashá que passou, Itró, quando estava no Monte Sinai, na hora da entrega da Torá, está escrito que Rolaam, todo o povo, Roim etakolot. Eles estavam Roim, olhando, etakolot, as vozes. Como aí? A Gemara pergunta, né? O que significa olhar, enxergar? Voz se escuta, não se enxerga. Então, disse Rabi Akiva, sim, Roim etav nishma, eles estavam literalmente olhando aquilo que se escuta e escutando aquilo que se enxerga. O que significa isso? Olhando aquilo que se escuta e escutando aquilo que se enxerga. Por quê? Hassidut fala, como a gente falou, o poder da visão é ver algo físico. Você vê algo que está próximo, físico, você entende, que está aí na sua frente. O que você escuta? A vantagem de escutar é mais difícil de... Aquilo que você vê, você acredita. Muito mais fácil de acreditar. Você está vendo? Você daqui existe, está aqui na frente. Mais do que o poder da audição, aparece algo mais distante, mas no escutar, você pode escutar coisas que aconteceram do outro lado do mundo, que você não está vendo, ou você pode escutar coisas, eu posso falar de coisas espirituais, posso te ensinar falando coisas, a pessoa pode escutar de coisas do mundo vindouro, pode escutar coisas dos anjos, que ele não enxerga, de mundos espirituais. Então,
A audição geralmente se representa algo mais distante, mas também que se pode atingir coisas mais espirituais. Essa é a vantagem da audição. Né? Você olha um avião, você não entende como ele funciona, mas você vê e você acredita que ele voa. Eu posso te explicar e você vai escutar todo o mecanismo do avião. Aí você vai entender, mesmo que você não está vendo todas as placas, os circuitos e motores, etc. Bom, então explica o Rebbe sobre essa frase do Rebbe Akiva, né? Que ele falou que a gente, no momento do Matan Torah, a gente viu as vozes. O que significa a gente viu as vozes? Que no Matan Torah, o povo se levou tanto, entrou num estado espiritual tão grande, que para eles, Roim, eles viam aquilo que geralmente se escuta. Eles estavam enxergando Deus, eles viram Deus, eles estavam enxergando os anjos, o mundo espiritual. Então ele estava enxergando aquilo que geralmente se escuta sobre isso. Para eles a realidade, a verdade era o mundo espiritual. E aí eles estavam escutando aquilo que se enxerga. O mundo físico já não era uma coisa que se enxergava e falava, isso existe mesmo. Eles começaram a entrar em dúvida, será que o mundo físico e material realmente existe? Eles estavam escutando como se fosse algo longe, distante. O mundo físico, tenho dúvida se ele realmente é verdade. Era algo que estava se escutando, será que é, será que não é? Esse mundo físico é carne, bolo, não sei, roupa, isso parecia tudo uma coisa muito distante. As coisas físicas e materiais. É isso que aconteceu no momento, esse foi o espírito que as pessoas entraram no Matan Torah. Então, qual que é o pai do pecado, né? O avô Nezikim, do choro, do boi, é o olhar. É a pessoa dar muito valor para aquilo que a gente enxerga. Exatamente, a pessoa olhar o mundo físico e falar, é só isso que existe. O boi, como a gente falou, é o corpo, né? É a matéria. E a pessoa, então, quando ele dá valor somente para o físico, para o material, para aquilo que ele enxerga, esse é o primeiro pai dos pecados, né? O avô de Ezequiel é o boi. Obviamente, o mundo físico, como que a gente usa? A primeira coisa, entendendo esse conceito, né? Entendendo que o mundo não é só físico, ele tem o lado espiritual, mas como a gente traz isso, digamos assim, para a letra do nome de Hashem, sabendo que no final quando chegar a Mashiach, né, da Tid Lavô, o próprio mundo físico ele vai nutrir a nossa alma. Que esse físico, isso que a gente enxerga, a matéria, ele é mais baixo, ele nos leva ao pecado, digamos assim, se a pessoa só enxerga físico, só acredita naquilo que ele vê no mundo material e não vê nada de espiritual nessa vida. Mas quando a pessoa entende que tem esse lado espiritual, mas que o objetivo das mitzvot é serem cumpridas nesse mundo físico, e que o objetivo de Hashem é morar aqui no mundo físico, então o mundo físico, na verdade, ele pode se tornar até mais elevado que o espiritual. O segundo dos avod nezikim, qual que é? É o poço. O poço foi algo que a gente já tratou aqui alguns meses atrás, quem estava aqui. A gente fala quando Yosef, né, ele foi jogado no poço, Aborek ven bomaim, né, o poço estava vazio e não havia água. E Deus diz, Urash lá, não tem nada vazio. Se não tinha água, o que a Torá está querendo falar? Estava vazio e sem água? É que tinha cobras e escorpiões, né? O poço vazio, ele representa literalmente a pessoa está vazia de si. Sente esse vazio interior. Ele pode estar vazio não só sem propósito. Isso na verdade é uma praga da nossa geração, inclusive. Entre parênteses, eu vou estender muito sobre o assunto, mas acho que vale a pena falar um pouquinho, porque literalmente eu vejo isso como uma praga da nossa geração. Essa questão de falta de propósito. A geração atual vive uma cultura de falta de propósito na vida. O mundo inteiro tenta falar, a primeira coisa é que o mundo só existe aquilo que os olhos enxergam. O mundo é o mundo do boi, é o mundo físico, é o shor, a shurena. E se o mundo é o mundo físico, então não existe nada de espiritual nesse mundo. E isso que está por trás da nossa cultura atual, infelizmente. Que o mundo existe por acaso, que não existe criador, que não existe espiritual, que a vida é só aquilo que a pessoa passa nesse mundo dos 70, 80, 120 anos aqui e não tem nada depois. Quando a pessoa começa a colocar essa cultura por trás e ensinar isso nas escolas para os jovens que crescem,
eles começam a perceber, então calma aí, o mundo existe por acaso, eu existo por acaso, nada tem propósito, nada tem finalidade, minha vida não tem sentido mesmo. É um vazio interior terrível, terrível. E a pessoa entra numa depressão, quer dizer, ele não tem valor, tudo que ele faz não tem valor, nada da vida tem valor. É um poço, é um buraco sem fim, né? Na verdade, o buraco tem, se a gente pegar na Guemará, o buraco para valer é justo que ele tem 10 tfachim, né? Por que 10 tfachim? Explica na Hassidut, que são as 10 midot, né? As 10 midot do homem, quando está afundado dentro desse buraco. Ele colocou todas as 10 midot dentro do buraco. Então, mas ele o que? Ele sente um vazio interior, ele não sente finalidade e objetivo na vida. Né? Tudo é vazio, tudo é ruim. Então, isso tem a ver com... Também esses 4 avós Nezikim, eles têm a ver com as 4, o Tânia fala, né? Que são as 4 fontes primordiais do mundo, né? Que é o Esh, Ruach, Maim e Afar, né? Então você tem o Ruach, o espírito seria o Ruach é o vento, vamos assim dizer, seria o boi, que é o orgulho, né? A pessoa só olha ele, só olha o material, né? E depois você tem aqui seria a questão do Afar, o buraco, o poço é o pó, quando a pessoa não acha que ele tem valor nenhum, nada tem valor e tudo, esse é o buraco. De volta, o lado positivo que a pessoa pode tirar disso daí é a humildade para coisas de Torá. A gente fala, né? A gente vai falar agora na Tefilá, né? A gente tem que chegar, a gente como pó da terra, mas não sem sentido e sem propósito, e sim com humildade para você poder ser um poço, um recipiente para receber Torá e Mitzvot e ter um propósito na vida. Bom, o terceiro dos avós Nezikim é a Shorabora Mave, né? Que a gente falou, de acordo com a opinião de Shmuel, significa o Shen. O Shen é a mordida, né? Que é o dente que quer comer do boi, esse chor, esse boi que é todo material. Quando ele quer comer, tudo que ele vê na frente ele quer engolir, significa os prazeres mundanos. Literalmente representa também na fonte primordial a água, né? É uma pessoa que vive mergulhada nos prazeres mundanos. De volta, a nossa geração fala, a vida é uma só, né? A vida é para aproveitar, tem que então ele quer só engolir tudo que vem. Como já disse também, nós sábios falam que quando o bebê nasce, né, você bota a mão na mãozinha do bebê, ele já quer segurar, ele quer pegar tudo. E Deus nos livre com uma pessoa, né, quando depois de 120 anos, quando a pessoa falece, ele abre a mão. Porque a pessoa quer entrar nesse mundo e acha que quer pegar tudo para ele, né? E quando ele sai desse mundo, ele não leva nada disso. Não é isso que ele está levando. Então, mas a gente quer só engolir, quer comer os prazeres mundanos. Esse é o Shem. As pessoas vivem querendo saciar os seus prazeres. E isso é uma das fontes dos maiores prejuízos do ser humano. A pessoa que vai buscando os prazeres, nunca se satisfaz, porque isso daí não tem, de volta, como ele também é um poço sem fim, não tem final esse prazer, e ele vai tentando se saciar. Qual que é o lado positivo? Como que a gente pode usar isso pro lado positivo? A gente já fala, no Teilim a gente fala, Tamoreu Kitov Hashem, a gente tem que experimentar e ver o prazer no serviço a Deus. Existe prazer? Você quer se satisfazer? Você quer ter alegria? Tem alegria no serviço a Hashem. Você vai ter prazer. Não tem nada mais prazeroso do que um tchum Shabbos, um kigel quentinho no Shabbos. Não tem maior alegria do que entender uma coisa profunda de Torá. Não tem maior alegria do que uma reza com conexão e emoção para Hashem. Não tem maior alegria do que você fazer uma mitzvah e ver o sorriso, ver o resultado das suas ações. Você dá tzedakah e ver o resultado disso, né? Você ensinar o seu filho no caminho de Torá e mitzvot, e o nachas dele fazer um bar mitzvah, dele casar, filhos e netos, tudo no caminho de Torá e mitzvot. Essa é a maior alegria, esse é um prazer de Hashem. Esse é o prazer que você leva para o nome de Hashem. Então dá para usar, de volta,
o que tá como um pai dos Nezikim, como a Marisa falou, a gente tem que usar, isso tudo vem da fonte do nome de Hashem, dá para usar isso pro lado positivo. Contar um exemplo, uma historinha, só para a gente, como é que tem mais 2 minutinhos, o Rabino Slavatitsky da Bélgica, ele conta que ele visitava alguns gvirim, pessoas muito ricas, né, e tudo, para pegar dinheiro para o Bet Chabad. Ele tem um rabino lá tem o Bet Chabad lá na Antuérpia, né, e ali é o capital mundial dos diamantes. Então tem uma rua lá onde tem grandes lojas e escritórios de diamantes. Ele ia visitar um gvir que sempre doa muito. Esse homem de posses, rico, ele era uma pessoa religiosa, um judeu religioso que ajudava muito ele. Ele tinha um sócio que não era religioso. Sempre quando ele ia visitar, o sócio religioso, ele que dava a tzedakah, ele falava, olha, não vai incomodar o meu outro sócio, o não religioso, não vai incomodar ele porque, sabe, deixa ele quietinho, eu não quero que se incomode. Só fala comigo, quando você vier aqui me visitar, só comigo. Uma vez ele chegou lá e o sócio religioso que sempre dava o cheque para ele não estava. Aí o outro falou assim, e aí? Aí ele falou, tudo bem, ele já estava se despedindo da secretária, indo embora, falou, você não vai falar comigo? Por que você nunca pede nada para mim, só pronto? E ele não falou, ele não queria falar, que o sócio dele falou, não fala com ele, não vai incomodar. Falou, não, imagina, porque ele sempre não queria te atrapalhar, mas ele falou que foi outro que disse isso. Falou, não, vem aqui, eu quero conversar com você. Aí ele foi lá e deu para ele um cheque que ele nunca tinha recebido na vida. Mais do que os seus religiosos sempre deu. Aí ele falou, olha que legal, muito obrigado. Ele falou, vou te falar uma coisa. Ele falou, toda vez eu vejo aqui o meu sócio, que você sempre conversa com ele, né, o judeu religioso, depois que ele dá para você o cheque, né, ele te ajuda e tudo, eu vejo ele com um sorriso, com uma alegria que eu nunca tive essa alegria na minha vida. Eu passo a vida inteira indo para resorts, tento passear, tento ir para cassinos, eu faço de tudo, mas eu nunca encontro uma verdadeira alegria. Aquele sorriso que eu vejo no meu sócio depois que ele te dá o cheque, aquela alegria eu nunca tive, nunca experimentei na vida. Então por isso eu quero experimentar lá também. Próxima vez que você vier aqui, vem me visitar também, vem também na minha sala. E ele deu esse cheque. Então, existe o prazer e tem que usar o prazer da Torá. Concluindo, o último dos 4 prejuízos é o fogo. O fogo, também é das próprias fontes primordiais, representa a raiva. Mas na verdade, uma pessoa que tem raiva, o fogo ele se espalha, né? Tem a famosa história do Alter Rebbe, que uma vez uma pessoa chegou para o Alter Rebbe e falou, Rebbe, onde eu vou, lá no sul, todo mundo fica pisando em mim, todo mundo fica brigando comigo, as pessoas pisam em mim, eu acabo brigando com todo mundo na sinagoga. Aí o Rebbe falou para ele, as pessoas pisam em você, brigam com você, porque você se espalha pela sinagoga inteira, não tem onde pisar mais. Então não tem onde pisar, as pessoas acabam pisando em você, por isso você briga com todo mundo. O que quer dizer a raiva? A raiva, que nem o fogo, a pessoa tem esse negócio também de orgulho, então ele acha que está todo mundo brigando com ele, tudo incomoda ele de montão, e ele fica com uma raiva e briga e tudo, mas ele tem muita energia, ele quer se envolver com muita coisa do mundo, ele quer fazer muita coisa, e ele se espalha para todo lugar, ele tem muito fogo, muita hayut. Então o lado negativo é brigar com todo mundo, é ter esse orgulho, é se meter em tudo. Mas o lado positivo, como a gente falou, pouco tempo atrás a gente falou que a Hassidut exige a pessoa ter que ter vitalidade, energia para fazer Torah e Mitzvot, né? Rezar com vitalidade, fazer mitzvot, né? Atingir as outras pessoas, se envolver com coisas positivas, sem brigar, com tranquilidade, mas se envolver com energia, com fogo. Esse é o fogo do serviço a Hashem. Fazer agora o... Escolhe.